Se você ficasse preso pelo final de semana inteiro dentro de uma piscina olímpica, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar duas irmãs tentando sobreviver a essa prisão aquática, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a piscina em 12 Feet Deep. Mas antes do vídeo começar, pessoal, eu preciso passar um recado importante para vocês. Todo mundo já sabe a catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul. Atualmente eu não moro mais lá, mas eu nasci e vivi parte da minha infância em Santa Maria, uma das várias cidades atingidas pelas enchentes. E por ter os canais, eu acredito que seja o meu dever pedir a ajuda de vocês. Por isso eu vou deixar aqui na tela e também na descrição em comentário fixado uma vaquinha para ajudar o pessoal. Qualquer valor vai ajudar, gente, pois muitos perderam tudo e estão apenas com as roupas do corpo. Então, se você não puder ajudar com um Pix, procure postos de coleta na sua cidade, como o correio, por exemplo. Você pode mandar roupas, cobertores, alimentos, qualquer coisa que você puder mandar irá fazer a diferença nesse momento triste. E agora vamos pro vídeo. Essas irmãs mal sabem que estão prestes a viver um pesadelo. Brie é uma nadadora casual que está fazendo seu treino diário, só que antes de dar outro mergulho, a jovem verifica seu nível de glicose, já que a garota tem diabetes. E aí ela aproveita a deixa para guardar o seu anel de noivado, até que sua irmã Jonah aparece, espantando algumas crianças que estavam zombando de uma cicatriz que a Brie tem no braço. Em paralelo, vemos o Jigsaw, quer dizer o McGrady, o dono do local, colocando alguns panfletos de que a piscina irá fechar mais cedo por conta do feriado, e dá pra ver que fazer armadilhas mortais parece que não paga muito bem. Afinal, ele desistiu disso para abrir uma instalação de natação, ou será que não? Então, o velho encontra a Clara, uma zeladora que estava roubando algumas coisas no achado e perdidos. Isso faz com que ele a demita na hora, dizendo que esse será o último dia de trabalho dela, pois a mulher estava na condicional e não deveria fazer essas coisas. Voltando para as irmãs, Brie convida a Jonah para dar um mergulho e relembrar os velhos tempos, já que as duas iam muito naquele lugar quando eram crianças, e agora a piscina tinha aquecedora, fora que fazia muito tempo que ambas não conversavam. Então seria a oportunidade perfeita para pôr o papo em dia, já que sua irmã estava passando por uma reabilitação graças ao uso de tóxicos pesados. E aí, Brie fica feliz em saber que já faziam 3 meses que Jonah estava limpa. Em paralelo, McGrady começa a expulsar as pessoas do lugar, pois queria fechar para ir curtir o feriadão que teria no dia seguinte. E aí ele tenta apressar as irmãs para irem embora logo, mas na confusão, a Brie percebe que tinha perdido seu anel de noivado, então elas veem o objeto no fundo da piscina e pulam juntas na água para tirá-lo do ralo de passagem. Enquanto isso, McGrady verifica em volta para ver se todos já tinham saído, e como não vê as irmãs, ele começa a fechar a cobertura da piscina. Assustada com o barulho, Jonah olha para cima e acaba tendo seu cabelo sugado pelo ralo, a deixando presa. Só que quando elas finalmente conseguem se soltar, já era tarde demais, pois o dono tinha ido embora e deixado as duas presas lá dentro. E pelo visto, esse cara nunca perde a manha de fazer armadilhas mortais, né, galera? Ok, já podemos ver que tem coisas bem suspeitas acontecendo. Primeiro, seria impossível que aquele anel foi parar ali do nada, já que a Brie tinha guardado o objeto na sua bolsa. Ou alguém tentou roubar a joia e perdeu durante a fuga, ou a própria irmã dela fez isso. E eu nem quero criar intriga entre essas duas, hein? Mas algo que é estranho é alguém enxergar um anel minúsculo naquela distância dentro da piscina. Provavelmente o que aconteceu foi que a Jonah pegou o objeto e acabou jogando ele lá dentro. Por isso foi o primeiro lugar que ela olhou, até porque a refração da água poderia impedir que a jovem visse ele com clareza. Mesmo que não tivesse como saber se o McGrady iria conseguir enxergá-las na piscina, não custava nada a Jonah ter avisado para ele que as duas iriam mergulhar para buscar o anel. Mas de qualquer forma, isso nem era necessário, pois Brie claramente sabia nadar, e se algo acontecesse, a jovem conseguiria sair dali facilmente. Portanto, sua irmã poderia ficar do lado de fora, avisando que Brie estava lá embaixo. Agora, ao descobrirem que estão presas sobre uma espécie de proteção, é crucial que a dupla avalie o material da cobertura e tente entender as suas propriedades, já que as proteções de piscinas olímpicas frequentemente são feitas de materiais como lonas de vinil ou de PVC. Sabendo disso, as duas poderiam utilizar objetos improvisados, como o anel da Brie ou pulseiras para testar a resistência do material e ver o que poderia ser feito. Além disso, pessoal, o tempo que as duas têm ali dentro é um pouco limitado devido a vários fatores. O primeiro é que, obviamente, a energia delas iria acabar depois de cerca de 2 horas nadando, o que causaria cãibras em várias partes do corpo e também esgotamento muscular generalizado, que inevitavelmente faria elas se afogarem. Como se isso não fosse o suficiente, ambas ainda iam ficar desidratadas com o passar do tempo, por conta da água da piscina junto com o cloro, que iriam danificar a pele delas. E isso é algo bem irônico, mas se você passar muito tempo na água com cloro, pode sentir coceira na pele, irritação nos olhos e tosse, ou dificuldade para respirar, especialmente se já tiver problemas respiratórios. E ainda tem o fator de que a água da piscina não é muito indicada para o consumo, pois nós sabemos o que muitas pessoas fazem nesses lugares, além dos produtos químicos que tem na água. Presas àquele lugar, Jonah começa a surtar com a situação, mas sua irmã consegue acalmá-la
acalmá-la, e logo elas criam um plano de ir pro lugar mais raso da piscina para tentar levantar a proteção. Só que Jonah diz que isso não iria funcionar, pois a lona parece ser feita de fibra de vidro ou algo parecido. E depois de falhar miseravelmente, Jonah fica desanimada, pensando que iria bater as botas ali. Só que a sua irmã se recusa a desistir, procurando uma falha na lona para tentarem escapar, e ela acaba encontrando uma pequena placa de plástico no percurso, junto de um calção que alguém esqueceu no local. Nesse momento, elas percebem um pequeno furo na cobertura, que a garota tenta serrar usando a placa, mas não dá certo porque o material é muito resistente. Então, Jonah, como uma ótima motivadora, fica falando sobre as diversas formas que ambas podiam ir de base. Isso faz com que a Bree se lembre de seu namorado, que iria ficar preocupado com seu desaparecimento e chamar a polícia logo logo. Então, só bastava a dupla esperar. Entretanto, Jonah provoca a jovem, porque se passou 1 hora desde que as duas estão ali, e o cara não apareceu ainda. Mas no meio do ataque de raiva, a garota acaba falando do anel, fazendo a noiva ligar os pontos e descobrir que foi ela quem jogou a joia na água por ciúmes, pois durante todo o tempo que ficou na reabilitação, sua irmã só estava ligando para o seu noivo. E digamos que isso piora ainda mais o clima entre as duas. E aí, Bree tenta pegar o anel de novo, e para surpresa de todos, ela consegue. Porém, a mulher nota que a grade da piscina está frouxa, dando a ela uma ideia de tentar arrancar aquilo e usar para quebrar a cobertura. Só que a sua irmã não aceita, pois acredita que isso seria desperdício de energia. Porém, a conversa é interrompida quando elas ouvem o telefone de Bree tocando, o que revive a esperança delas de serem resgatadas. Ok, como é que a Bree conseguiu tirar o anel dali agora com tanta facilidade, sendo que antes, mesmo com as duas trabalhando juntas, elas não conseguiram? Com certeza é pura força do roteiro, né? E é importante saber que não existem lonas de piscinas feitas de vidro ou coisa parecida, porque esse material não é flexível o suficiente para ser usado como cobertura. Portanto, é bem mais provável que isso seja feito de PVC, como eu falei antes. Se fosse esse o caso, seria até mais simples escapar dali, pois esse tipo de material quebra caso seja aplicada uma força concentrada em um ponto mais frágil da estrutura. E isso poderia ser feito usando o tal anel, que no momento é a única coisa que elas têm. Além disso, algo que elas poderiam tentar seria arrancar um dos ganchos que prendem as raias da piscina e usá-los para quebrar a capa, já que aquelas coisas são feitas de metal, e daria para aplicar muito mais força do que um anel. Fora que manter a calma é essencial em situações de emergência como essa, pois só assim elas conseguiriam focar em encontrar soluções eficazes para a situação. Pois quando se trata em estar preso, ainda mais em um lugar como esse, é importante considerar todas as opções disponíveis para minimizar o esforço físico, como por exemplo, usar um estilo de nado menos cansativo, como o famoso nado de costas. Essa pode ser uma estratégia inteligente, já que ele permite uma respiração mais calma, reduzindo a tensão em algumas partes do corpo, como também é menos exigente fisicamente para iniciantes, ajudando a conservar a energia e evitar cãibras. E eu só estou falando disso porque elas estão nadando de um lado para o outro o tempo todo. E esperar o resgate é arriscado, mas pode acabar funcionando, pois pessoal, já houve casos reais em situações piores que essa, como o de um mergulhador chamado Chico Garcia, que ficou preso na caverna de Sapiqueta. Ele havia ido lá explorar com um colega, só que quando eles foram sair da caverna, perceberam que a corda que os mergulhadores utilizaram para se guiar havia rompido, deixando os dois presos em uma pequena bolsa de ar de uma gruta. Porém, a dupla ainda tinha um equipamento para conseguir fugir. Então, o Garcia teve a ideia de deixar o seu colega sair para procurar o resgate, e ele acabou ficando preso por 60 horas sem luz, além de quase não ter oxigênio, pois havia dióxido de carbono no local, e se inalarmos muito desse gás, podemos adquirir uma condição chamada de hipercapnia, que pode gerar sintomas como falta de ar, e em casos mais graves, um coma. Por sorte, conseguiram resgatá-lo vivo. Mesmo que não seja uma comparação exata, elas estão passando por algo semelhante. Um tempo se passa, e as luzes do lugar se apagam, deixando as duas no escuro enquanto eram obrigadas a ouvir o telefone tocando sem poder fazer nada. Nesse momento, Jonah percebe que a sua irmã não está com uma cara muito boa, e por falta de escolha, Bree revela que tinha diabetes, e precisava tomar a sua dose de insulina, ou poderia entrar em um coma diabético. Por isso, elas voltam para o plano de continuar tentando serrar a proteção. E aí, Jonah decide que esse era o melhor momento para perguntar o que aconteceu anos atrás, no dia em que sua irmã ganhou aquela cicatriz no braço, pois ela era muito pequena para se lembrar, e queria entender a situação para tentar superar os seus problemas psicológicos. Então, Bree fala que o problema começou por causa do seu pai, pois ele era um monstro que vivia bêbado. Mas um dia ele chegou em casa depois de tomar uns gorós, e resolveu acender um cigarro. Só que ele estava tão embriagado que deve ter esquecido o negócio aceso, que provavelmente caiu no chão, iniciando um grande incêndio queimando a casa inteira. Mas o pai estava tão bêbado que nem sentiu seu corpo começando a queimar. E aí, Bree tentou puxá-lo para fora das chamas, ganhando um ferimento enorme em seu braço. Nesse momento, a conversa é encerrada quando ambas ouvem a zeladora se aproximando para limpar o lugar, e resolvem gritar por ajuda, explicando como ficaram presas ali. Mas as intenções da Clara eram outras, pois enquanto elas pediam ajuda, a zeladora aproveita para roubar todos os pertences
das garotas. Só que a mulher percebe que as câmeras de segurança estavam gravando tudo e decide ir lá desligar para tentar fazer uma negociação com as meninas. Então, Clara começa a fazer algumas perguntas no mínimo suspeitas e pede a senha do celular de Bree para poder chamar ajuda. E como ela não tinha muitas opções, a jovem acaba passando o código sem pensar duas vezes. Porém, a coitada se arrepende imediatamente, já que a mulher conta que tinha saído da prisão há alguns meses atrás, e por isso ela não estava conseguindo encontrar um emprego que pagasse bem, fazendo com que o seu aluguel e todas as suas contas ficassem atrasadas. E a zeladora acredita que encontrou nas meninas a melhor oportunidade de zerar as suas dívidas. Mas antes, ela fuça no celular da garota e acaba ouvindo a mensagem do noivo de Bree, dizendo que ele tinha um jantar importante à noite e por isso iria chegar muito tarde. E vendo que essa era sua grande chance de tentar algo, pois ninguém iria procurar pelas irmãs no momento, Clara tenta convencer Bree a passar a senha do seu cartão em troca da sua liberdade. Só que Bree fica com medo de estar sendo enganada e se recusa a passar a sua senha, deixando Clara meio irritada. Então, como uma forma de chantagear a Bree, Clara desliga o aquecedor da piscina, pois sabia que era só questão de tempo até a água ficar insuportavelmente fria. E com medo de morrer de hipotermia, a Bree passa a senha do cartão para a zeladora, que vai embora para tentar sacar o dinheiro, garantindo que realmente ia conseguir botar as mãos na grana antes de libertá-las, enquanto as duas se abraçam para não congelarem. Ok, o fato de Bree ter diabetes torna a situação ainda mais arriscada, pois se alguém com essa condição não tomar insulina, a coisa fica bem complicada, já que esse remédio serve para regular o açúcar no sangue, estimulando as células a absorver a glicose. Porém, sem esse combustível, o açúcar fica na corrente sanguínea causando problemas sérios, como danos nos nervos e em outros órgãos. Mas isso depende da frequência que ela precisa tomar o remédio, pois pessoas com diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina, então as doses podem ser bem maiores diariamente. Já no tipo 2, o corpo não consegue usar a insulina de forma eficaz. Algumas pessoas conseguem regular isso com dieta correta e exercícios, porém alguns indivíduos ainda precisam tomar insulina, só que em doses menores. E se for esse o caso da Bree, pode ser que fique mais fácil de controlar a situação. Agora, de todas as coisas que a Bree pode fazer para melhorar o cenário, a única que está ao seu alcance seria reduzir o estresse. Então, tentar manter-se calma seria o ideal, já que o estresse eleva o seu nível de açúcar no sangue. Então, para se acalmar, ela poderia tentar meditar ou respirar profundamente por alguns minutos. E além desse problema, temos essa ladra que desligou o aquecedor da piscina, acrescentando um risco de hipotermia na jogada, que é quando o corpo fica tão frio que não consegue mais manter a temperatura certa, podendo até te finalizar se não for tratado imediatamente. Então sair dali o mais rápido possível é a única forma de conseguirem sobreviver. Por isso, tentar arrancar aquele ralo à força é a melhor opção, já que seria fácil de quebrar a proteção com o ferro, pois cortar PVC com plástico é praticamente impossível, e o tempo delas está se esgotando. Também seria de extrema importância as duas se manterem hidratadas, se caso elas fiquem trancadas ali o final de semana inteiro. E mesmo que não seja o mais indicado por conta dos produtos químicos que podem fazer mal para a saúde, elas teriam que beber aquela água. E sim, isso é algo extremamente perigoso, que pode causar problemas gástricos e danos aos rins. Então, se chegar a esse ponto, elas deveriam filtrar um pouco dessa água antes de tomá-la, usando algum tipo de pano, como os maiôs, por exemplo, pois em pequenas quantidades e sendo filtrada por algum tecido, pode ser que a água não cause tantos danos. Além disso, é impressionante como elas não repararam no tom de ironia na voz da Clara, somado ao fato de que a moça parecia saber o que estava fazendo e já tinha todas as formas de escapar ilesa. Mas dificilmente isso aconteceria, galera, já que mesmo desligando as câmeras, todo o material gravado por elas até ali ficariam armazenados em um HD interno ou na nuvem, o que quer dizer que as autoridades teriam provas o suficiente para indiciar a Clara, caso as duas não saíssem vivas dali, principalmente porque ela foi gravada roubando as bolsas delas. Além disso, as garotas deveriam evitar ao máximo irritar essa maluca, pois não temos como saber o que a Clara é capaz de fazer, e ambas estão completamente vulneráveis enquanto estiverem presas à piscina. Ao anoitecer, a piscina quase não tinha mais calor para aquecer as meninas, e depois de tanto tempo, elas finalmente consideram que a zeladora não iria voltar. Então, sabendo que não poderia ficar parada esperando a sua irmã morrer, Jonah mergulha para tentar arrancar o ralo de drenagem, mas as horas nadando deixam seu corpo muito esgotado, fazendo com que ela não tenha forças para fazer isso sozinha. E depois de todas as tentativas fracassadas para escapar, Jonah começa a perder as esperanças, se culpando por ter colocado ambas naquela situação. Mas Bree a conforta, dizendo que ainda tinha esperança. Mais tarde, enquanto Jonah tentava novamente serrar a lona com um pedaço de plástico, Bree finalmente decide perguntar o que tinha acontecido de verdade com a irmã enquanto elas estavam afastadas, pois sabia que a garota tinha tentado ir dessa para a próxima. Então a jovem revela que tinha medo de pessoas monstruosas como seu pai, e por isso se cansou do mundo, pois ele estava cheio de gente assim. Mas a conversa de ambas é interrompida por Clara, que revela estar ali ouvindo tudo há muito tempo. Saber que a zeladora tinha voltado traz esperança para as garotas, que imploram para sair, pois Bree estava passando muito mal por conta da diabetes, e precisava
precisava da insulina para sobreviver. Só que Clara não está nem um pouco afim de ajudar, pois Bree mencionou que tinha pouco dinheiro na conta, e isso tinha deixado ela muito brava por perder seu tempo. Além disso, Clara fala que não devia nada para ambas, pois o mundo não era fácil, e que simplesmente ela poderia deixar as irmãs baterem as botas ali se quisesse, pois também era diabética e nunca precisou tomar nenhum remédio. Percebendo que essa mulher era completamente maluca, Jonah perde a cabeça e tem a ideia mais estúpida da vida dela. Então a menina afia o pedaço de plástico e atrai Clara, falando que precisava dizer uma coisa importante antes de partir dessa pra melhor. Só que quando a zeladora se aproxima, a jovem perfura o ouvido dela com o plástico. E num surto de raiva, Clara decide se vingar ligando o sistema de limpeza da piscina, que começa a lançar rajadas de cloro nas garotas, que até tentam tapar os jatos com as mãos, mas obviamente isso não funciona. Nesse momento, a fraqueza de Bree chega ao ápice, fazendo ela desmaiar, mas Jonah consegue salvá-la antes que fosse tarde demais, implorando para que Clara parasse com aquilo, pois estava matando elas. Então a zeladora tem um momento de sanidade e percebe o que estava fazendo, desligando o sistema de limpeza para não ter sangue em suas mãos. Só que ela deixa claro que poderia religá-la a qualquer momento se quisesse. Só que em troca de deixá-las viver, a zeladora queria o anel de noivado da Bree, dizendo que estava fazendo um favor para a jovem, pois casamentos são horríveis. E depois de entregar o objeto, Bree implora para sair, mas Clara fala que só deixaria quando estivesse pronta. Ok, ferir a Clara foi o pior plano que a Jonah teve na sua vida. Primeiro, porque ele não faz sentido nenhum. Afinal, o que ela achou que iria acontecer? Que depois de tomar uma espetada no ouvido, a zeladora simplesmente ia deixá-la sair? Quanto aos jatos de cloro, seria completamente inútil tentar tapar aqueles buracos por conta da pressão imensa da água. O melhor a se fazer era ficar na ponta do pé na parte mais rasa da piscina, para tentar respirar o máximo de ar possível para não se afogarem. E aqui dá pra gente perceber que mesmo sendo insana, a Clara parece ter algum motivo para manter elas presas ali. Então, o que elas deveriam fazer seria tentar manipular a zeladora para virar o jogo. Um bom começo seria restabelecer um rapport, que pode se traduzir para criar uma relação. Essa é uma habilidade fundamental para você persuadir alguém. Para fazer isso, você deve demonstrar interesse sincero pela pessoa com quem você está interagindo. Tipo fazer perguntas sobre a razão dela estar fazendo tal coisa, tentando compreender o máximo possível suas motivações, pois assim daria para entender o que essa maluca quer. Portanto, seria essencial tentar se conectar com a Clara, o que poderia fazer com que ela desenvolvesse simpatia pelas irmãs, facilitando o período que elas ficariam presas naquela piscina. E uma forma de fazer isso seria mostrar empatia pelos sentimentos dela, questionando a respeito do que aconteceu na prisão, e também em relação à filha dela. Isso iria automaticamente criar um laço com a Clara, e também ajudaria na hora que elas fossem pedir para a mulher tirá-las da água, ou pelo menos trazer a insulina para a menina. As garotas também poderiam jogar a carta de que a Clara poderia finalizá-las ali, e como a Clara também tem uma filha, usar uma chantagem emocional seria uma estratégia boa, pois mencionando que a mãe delas ficaria devastada ao receber a notícia da morte das suas filhas, faria a Clara se colocar no lugar da mãe das garotas, o que poderia acabar de vez com essa loucura toda. Além disso, galera, mesmo que a Clara não tenha dado seu nome, a mulher com certeza vai ser pega rapidinho. Primeiro, porque tem digitais dela em toda a proteção da piscina, já que a mulher fica colocando a mão dela lá sempre que vai se abaixar para conversar com as suas prisioneiras. Segundo, porque agora que seu ouvido foi furado, tem amostras de sangue dela no chão, e também naquele pedaço de plástico. Fora que o Jigsaw também sabia que a única pessoa que entrava no local naquele horário era a faxineira, que deve ter deixado algum documento com ele para ser contratada. Portanto, ela literalmente está ferrada de todos os jeitos possíveis, e é impossível sair ilesa desse ato. A coisa mais lógica a se fazer seria libertar as garotas imediatamente, e implorar para que ela não fosse denunciada. Mas depois de tudo que aconteceu, eu duvido que isso daria certo. E galera, mesmo que a Jonah tenha praticamente acabado com a vida da sua irmã, brigar nessa situação não resolveria nenhum dos problemas, pois as duas tinham que trabalhar em equipe para sair dali, senão elas vão acabar batendo as botas na mão dessa psicopata. Vendo sua irmã se desfazer do anel que era tão importante para ela, Jonah começa a sentir o peso da culpa, pois elas só estavam ali por sua causa. Só que tudo que tinha acontecido fez com que Bree ficasse extremamente magoada, fazendo com que a jovem não quisesse nem papo com a irmã no momento. Em paralelo, vemos a Clara admirando o anel que pegou da Bree, até que ela escuta o celular da garota tocando, e vai verificar o que era. E aí a mulher checa a caixa de mensagens, e ouve o noivo dela falando que iria chamar a polícia se a sua amada não respondesse logo, pois a moça não era de sumir assim do nada. E aí, com medo de ser presa pela polícia, a zeladora decide que estava na hora de libertar suas vítimas. Voltando para as irmãs, Bree tem uma ideia para tentar manipular a zeladora, já que ela acredita que aquela maluca iria voltar para falar com elas, pois pessoas loucas assim precisavam de momentos como aquele para se sentirem superiores. Até que Clara chega nesse momento, comentando que ela não é o monstro que as garotas pensavam. Então a dupla coloca o plano em ação, dizendo que a Clara realmente não é uma pessoa má, pois acreditam que a zeladora estava fazendo tudo aquilo para as duas darem mais valor à vida que possuem, e também se valorizarem mais. Isso fez elas se arrependerem dos erros que cometeram até ali, e então elas prometem se tornar
tornar pessoas melhores. E esse ato faz com que a Clara amoleça o seu coração. E aí a mulher fala que vai soltar as duas daquela prisão, pois viu que elas são merecedoras da vida. Só que quando a mulher vai na sala de controle digitar a senha para abrir a lona, o código não funciona. Então, Clara retorna até as suas prisioneiras, avisando que o Jigsaw trocou a senha, e por isso não teria como abrir a capa. Isso deixa as irmãs tão desesperadas que elas imploram para a zeladora ligar para o resgate, mas a louca se recusa, pois acredita que seria presa se ficasse ali. E aí ela diz que as duas agora estão por conta própria, e logo depois, a Clara vai embora do local abandonando as garotas. Bom, mesmo que a lona não abrisse, elas poderiam tentar algo, pois naquele momento, a Clara queria ajudar as jovens, e por isso as duas podiam aproveitar a oportunidade para pedir que ao menos a zeladora ligasse o aquecedor ou jogasse a dose de insulina da Bree pelo buraco, ou pelo menos falado para a Clara jogar algo pesado no meio da piscina para quebrar a capa protetora, já que se esse plano funcionasse, a zeladora iria conseguir fugir antes das duas saírem, e não precisaria ter medo de ser encontrada pelas autoridades, pois com certeza as irmãs ficariam gratas o suficiente por terem sido salvas. Isso sem contar que nesse lugar deve ter aquelas caixas de emergências com machados. Ela poderia dar uma procurada e usar o machado para quebrar a capa da piscina e libertar as garotas. Mas algumas horas se passam, e vemos que o Bree já estava nas últimas, fazendo o Jonah ter que dobrar a atenção procurando uma forma de fugir, enquanto cuidava da irmã. E acreditando que aquele poderia ser o seu último momento de vida, Bree resolve contar a verdade sobre o dia que o pai delas faleceu, dizendo que ela sabia sobre as coisas que o velho fazia, indo até o quarto de Jonah todas as noites para fazer coisas horrendas com a coitada, e isso ativou o instinto protetor de Bree, que se aproveitou do incêndio iniciado pelo homem para segurá-lo nas chamas até que ele parasse de se mover, fazendo a jovem ganhar a cicatriz em seu braço, como forma de lembrá-la todos os dias que ela matou o monstro. E aí, após Jonah perceber que Bree realmente se importa com ela, a garota se enche de motivação para salvar a sua irmã, que se sacrificou tanto para ajudá-la. Então, pela última vez, Jonah mergulha para tentar tirar a grade do fundo da piscina, usando o calção que encontraram para diminuir o atrito e conseguir puxá-la. E depois de muito esforço, a jovem consegue arrancá-la, para salvar a Bree, que já estava quase tendo um coma diabético. E com as suas últimas forças, ela quebra a lona e enfia seu braço entre os pedaços da capa para salvar a sua irmã, arrastando ela para fora logo em seguida. Depois, Jonah pega rapidamente a insulina na bolsa da Bree, aplicando nela antes que fosse tarde demais. Só que a felicidade da Jonah acaba quando Clara aparece armada, dizendo que ficou pensando nelas o tempo todo e não conseguiria ficar em paz, já que se as irmãs escapassem, ela seria presa novamente. Mas Jonah garante que não contará nada a ninguém, pois só queria retribuir todo o carinho da sua irmã, salvando a vida dela. E vendo a situação das duas, Clara revela que nunca queria ter feito mal a ninguém, apenas estava desesperada para sair do fundo do poço. Mas com tudo que viveu naquela piscina, e sabendo exatamente como a zeladora se sentia, Johnny resolve perdoá-la, pedindo que a moça apenas vá embora antes do resgate chegar. E vendo que de fato a garota havia se tornado uma pessoa melhor, Clara devolve o anel de noivado de Bree, como forma de agradecer pelo perdão. Muito tempo se passa, e Bree finalmente desperta, percebendo que estava rodeada de bombeiros, e que ela ainda estava viva. Mas quando a garota pergunta para sua irmã o que aconteceu, ela apenas diz que matou o monstro, e devolve o anel para Bree, deixando a entender que ela finalmente superou seus traumas, e estava disposta a deixar a sua irmã seguir em frente também. Fala galera, esse foi como derrotar 12 Feet Deep. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você voltasse a morar em sua antiga casa, mas descobrisse que existe um ursinho maligno querendo te finalizar, o que você faria? Quer saber o que esse pessoal fez? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca pegar os pertences dos outros, pois nunca se sabe o tipo de situação que isso pode te colocar.